A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui em Mateus, capítulo de número 14. Eu vou ler aqui a partir do versículo número 25. Diz o texto assim: Na quarta vigília da noite, ou seja, na madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, e clamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele acabara de dispersar uma grande multidão. E Jesus, ele sentiu o desejo de ficar só. Então Jesus pega os discípulos, manda eles ir adiante com o barco, sobe ao monte para orar. O texto vai dizer, a fim de orar sozinho. Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam na embarcação. E essa embarcação estava sofrendo por turbulência, por vendavais. O mar estava revolto. E aí, no início da madrugada, Jesus vai até esses discípulos andando sobre as águas. Quando Jesus se aproxima, eles ficam aterrorizados, achando que era um fantasma, gritando: Jesus, aquieta-te, sou eu, não tem mais. E aí Pedro, grande Pedro, como sempre: se és tu, deixe-me ir ter convosco. Eu queria dar uma paradinha aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer que muitas das vezes nós nos comportamos como Pedro. Nós falamos para Jesus: Jesus, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou passar por essa tribulação, por essa adversidade, com muito mais tranquilidade, com muito mais paz. Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou ter forças para suportar as perseguições, as calúnias, as falsidades, a escassez, momentos de enfermidade, momentos de angústia. Se o Senhor estiver comigo, não tem problema. Eu passo por tudo isso. Eu encaro até um projeto missionário nos países ditatoriais, nos países em que o evangelho é proibido. É muita coragem. Às vezes nós falamos isso. Nós falamos que com Jesus tudo vai bem. Mas será que no momento da adversidade, da tribulação, das lutas, realmente nós permanecemos com essa convicção? Porque a definição de fé, meu irmão, minha irmã, diz lá o autor da carta aos Hebreus que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a convicção daquilo que não se vê. Será que eu e você, nós temos exercitado realmente a nossa fé? E o texto continua. Diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que Pedro, em algum momento, meu irmão, minha irmã, ele perde essa convicção. Olha só que coisa interessante. E ele começa a olhar para os vendavais, para os problemas. Às vezes você e eu fazemos isso. Ao invés de olharmos para Cristo, olhamos para as adversidades. E chega em um momento que nós achamos que é impossível. Ao ponto de ser necessário alguém falar para mim e para você lembrar que você é serva, é servo do Deus Altíssimo. E que com Ele tudo vai bem, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já passei por essa situação ao ponto de alguém do meu lado me chamar a atenção e me lembrar do Deus que eu sirvo. Nós temos comportamentos, meu irmão, minha irmã, muito parecido com Pedro. Pedro negou Jesus. O homem ímpeto. Não, eu jamais te abandonarei. Quando perguntaram para ele, tu és um deles? Não, nem conheço. Quantas vezes nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã? Nós falamos que não conhecemos Jesus. Nós fingimos que não conhecemos Jesus. Nós nos comportamos como alguém que não conhece Jesus. E Pedro ficou ali, angustiado. Senhor, socorre-me, quando ele lembrou do Deus que ele servia. Jesus pega ele pelo braço. Pega ele pelo braço. Jesus estendendo a mão, versículo 31. Tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, meu irmão, minha irmã? Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. Creia que Deus está cuidando de vós, dos seus familiares, do seu filho, da sua família, da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida, meu irmão. Creia nisso. Tu és filho, tu és filha do Deus Altíssimo. E com Ele, tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Toma posse dessa palavra. Confia no Senhor. Porque o salmista vai dizer no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse, meu irmão, minha irmã, na presença do Senhor, e você verá algo extraordinário acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fique na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.